Senhor Jesus, amém, amado? Glória a Deus. Bom vê-los, amém? Abra o santo livro, na epístola de Judas, vamos dar continuidade, amém? Essa é a parte 6 dessa exposição. Aleluia. Judas, capítulo de número 1, versículo de número 8. Aleluia. Amém, amados? Amém. Diz assim o santo livro: e contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Amém? Até aqui tem a vontade, pode se assentar. Aleluia. Talvez essa parte aqui das Escrituras, nessa fala de Judas, talvez seja bem atual. Toda epístola é atual, toda epístola é pertinente, mas esse compilado aqui é bem pertinente aos nossos tempos. E talvez a besteira teológica mais profunda que eu ouvi no ano passado, que virou, tem a ver um pouco com esse texto aqui, que me assustou aquilo que eu ouvi. Tem aquela coisa que te deixa de cabelo em pé. Foi o que me deixou, foi a besteira teológica mais profunda que eu ouvi. Que uma pessoa chegou a mim, não é um cristão, já foi, desviou, tenta ir, não consegue, mas enfim, segue a vida dele dessa maneira. E essa pessoa chegou até mim falando que eu precisava assistir esse testemunho, que era um testemunho tremendo, um testemunho profundo, que o mundo precisa saber desse testemunho dessa pessoa, que essa pessoa é o segundo Paulo. Quando falou que é o segundo Paulo, aí aquele arrepio teológico, eu falei: o quê? É o segundo Paulo? Você tem que ver, meu irmão, as obras que esse homem fez, o testemunho que ele deu, a vida que ele teve, como aconteceu a conversão desse homem. É o segundo Paulo. Você tem que ver. Aí eu falei: cara, prodígio, maravilha, converteu um continente, tem monografado alguns livros que podem ser considerados quase que inspirados. Fiquei com isso na minha mentalidade. Mas quem que é? Aí ele falou o nome. Eu falei: vou ter que pesquisar, então não tenho que ser, para eu ser crítico, eu tenho que ver o que me foi falado. E aí, quando eu estou ouvindo o testemunho, ouvi outro testemunho, outra fala, ouvi umas 3 falas de testemunhos grandes, que eram de quase 2 horas, um outro era de 3 horas. Eu falei: rapaz, mas para mim chegar à conclusão de ser crítico coerentemente dentro daquilo que me foi passado, era necessário que eu ouvisse o outro lado. E aí eu vi que as pessoas são levadas por essas veredas de engano, porque de fato não conhecem as Escrituras. Que eu falei assim, foi a maior abominação que eu já ouvi. As poeiras dos ossos do apóstolo Paulo devem se retorcer quando ele falou isso. Essa besteira que ele disse, que esse homem que ele falou era um segundo apóstolo Paulo. Aí depois eu perguntei ele por quê. Não, porque ele já matou, o apóstolo Paulo também matou. Esse homem era traficante, esquartejou, pintou o caminho que fez, aconteceu. Mas aqui agora, que é aquele testemunho do vendedor de bala. Desculpe incomodar a viagem de vocês. Eu estou aqui dentro do ônibus trabalhando, poderia estar matando, roubando, mas estou aqui vendendo. Mas você quase que, vou comprar bala, porque senão o cara vai matar, Poderia estar matando, roubando, eu estou aqui vendendo. Eu falei: normal, lógico. Mas qual o processo de santificação? Quais as obras de justiça? Quais os fundamentos teológicos
Aí toda a trajetória da pessoa se deu em visão, sonho, e foi fundamental. Não, pastor, isso é bíblico? É bíblico, logicamente, mas vamos ver isso daqui. Mas a questão é apoiar essas realidades sem fundamento bíblico. Aí que mora o perigo do engano. Porque Judas diz: contudo estes também, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Judas, ele começa dizendo nessa sessão que esses falsos profetas, esses falsos cristãos, esses falsos mestres, eles estão adormecidos. E no adormecimento desses cristãos, ou falsos cristãos, falsos mestres, há uma contaminação de carne, há uma corrupção de carne, há uma queda, há um declínio, há um comportamento de pecado nesse adormecimento espiritual. Depois, se vocês quiserem, eu passo o nome aqui, vocês ouvem se vocês quiserem. Se vocês tiverem essa paciência de ouvir essa heresia. E aí depois eu fui saber de que denominação era, e aí eu entendi o porquê de tudo, amado. O porquê de tudo. Então, esse sono espiritual, essa indolência espiritual, que acaba causando contaminação, que Judas citou aqui, adormecidos contaminam sua carne e rejeitam, ou seja, há uma consequência do sono, há uma consequência do sono, duas consequências. A primeira consequência, leva à corrupção da carne. A segunda, rejeita as dominações, rejeita as autoridades, rejeita a submissão, rejeita. Nós temos que ter esse devido cuidado, amado. Por quê? Porque há uma profecia bíblica de Mateus, capítulo 25, que vocês muito bem conhecem, que a Bíblia diz que tem quantas virgens? 10. E quantas dormiram? Todas dormiram. Então há uma profecia bíblica, que é a tipologia da igreja, a igreja nércia, a igreja sábia, que ambas vão dormir. Ambas vão cair no sono da indolência. Ambas vão ter um adormecimento espiritual. Mas haverá uma diferença também entre ambas. Uma vai dormir com a lâmpada cheia do Espírito Santo. E a outra sem o Espírito Santo, sem azeite. E quando ela pensar em buscar o azeite, será tarde demais. A Bíblia está repleta de textos sobre sono e o perigo que o sono espiritual representa. Por exemplo, a passagem de Atos, do livro que você está lendo, de Atos, no capítulo 20, fala do sono de Eutico, que ele está ouvindo um sermão do apóstolo Paulo, e ele acaba o quê? Dormindo. A Bíblia diz que Paulo alargou o seu sermão até a alta noite, ou seja, Paulo perdeu um pouco da ordem e decência que ele mesmo escreveu. Ele se empolgou na pregação e estendeu o horário, virou uma vigília, e dentro dessa vigília aconteceu a ceia do Senhor. Então Paulo alargou, e no alargar do sermão de Paulo, Eutico dormiu. Eutico pegou no sono. A Bíblia diz que Eutico estava na janela. Janela é lugar de distração, lugar de frescor, de você pegar um ar puro. E ali Eutico acabou dormindo, e a consequência do sono de Eutico foi ter uma queda brusca, a ponto dele morrer. A graça que ele teve foi que o apóstolo Paulo estava lá, e Paulo trouxe ele à tona novamente. Mas se não estivesse, a consequência poderia ser duríssima. Efésios 5, 14, 15 a 16 diz assim: pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, no ato de despertar, sair do mundo dos mortos, porque esse sono aqui é uma morte espiritual, é um eufemismo, diz que Cristo vai esclarecer, vai trazer o entendimento, vai trazer revelação.
Então note que essas pessoas que estão nesse sono indolente não têm esclarecimento. Eu percebi, eu falei, essa pessoa não tem noção do que ela está falando. De que esse homem é um segundo apóstolo Paulo. Ele não tem esclarecimento, ele está entre os mortos. Ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como anércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Romanos 13, 11 em diante diz, isto digo, conhecendo o tempo, e que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que nós quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitamos, pois, as obras das trevas, e vistamos-nos das armas da luz, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, olha o que ele vai dizer, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revistamos-nos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então Paulo ele diz que o que está no sono e o que está desperto, ele tem um estilo de vida, ele tem um tipo de comportamento, e o tipo de comportamento daquele que está no sono, na morte espiritual, é excesso, glutonaria, bebedeiras. E ele fala aqui de desonestidades, dissoluções, contendas e inveja. E isso é latente em nossos dias, amado, porque as pessoas estão nessa vereda. E esse sono, ele é muito sutil. Você já percebeu que quando você está muito cansado, você não quer dormir agora, mas você está ali, de repente você... Aí você acorda no dia assim, rapaz, não sei nem como eu dormi, não sei nem como peguei no sono, quando eu vi já era. Então é assim. O escândalo do ano passado também de um grupo muito famoso, Boston, né? Que escandalizou, entre aspas, o mundo gospel, mostra muito evidente esse sono, que é sorrateiro, o desvio, amado, ele é sorrateiro. O desvio é meticuloso. O desvio, ele é passo a passo, ele é bem sutil, ele é leve. Esse grupo ele já vinha dando sinais há anos. Há anos. E as pessoas não percebiam, as pessoas protegiam até esse grupo. Mas a gente já via o desvio. E aí tem a hora que, como eu costumo dizer, Deus levanta a saia e mostra, e revela quem é, de fato e de verdade, essas pessoas. Tanto aqui ele fala, ó, nesse texto que lemos, a noite é passada e é chegado o dia, rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz, andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, bebedeira, desonestidade, nem dissoluções, contendas e inveja, mas revestimos-nos do Senhor Jesus Cristo e não tenhas cuidado na carne. O que ele está querendo dizer? Esse período trevoso vai passar, a luz de Cristo vai chegar e vai trazer à tona tudo aquilo que está oculto. Então ele fala, é melhor se vestir de Cristo, porque quando ele chegar, você não vai ser confundido. Então isso tem acontecido, amado. E o pior de tudo, acontece por meio de lideranças. Lideranças influentes, proeminentes, lideranças que têm grande crédito de boa parte da cristandade cristã, mas estão adormecidos no engano, por experiências pessoais que tiveram e colocam como o fundamento bíblico, e isso causa reboliços violentos. Eu quero que os irmãos abram junto comigo Deuteronômio capítulo 13, algum irmão me auxilia aí por gentileza, e Deuteronômio 18, 20. Que Deus ele instrui Moisés a monografar a respeito dos profetas sonhadores. 18:20. Pode ler, se já achou, me ajuda aí. 18:20 até o 22. 18:20. Porém, o profeta que presumia soberbamente de falar uma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar,
ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres o teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, o tal profeta, se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou. O tal profeta, não tenhas temor dele. Então aqui nós vemos como a Bíblia nos ensina a diagnosticar a palavra de um falso profeta. Quando essa palavra desse falso profeta é dita, é proferida, é mostrada, e essa profecia não acontece, não se cumpre, esse profeta não falou segundo o Senhor, ele falou segundo o seu próprio coração. E o pior, esse texto aqui diz que, ele diz assim, versículo 20 ainda, ou que falar em nome de outros deuses. Então ele pode ter uma outra inspiração de um outro Deus que não é o Senhor. Que não é o Senhor. Pode ser a sua própria natureza carnal, querendo aparecer, né? Porque a Bíblia fala que dá soberba, ou seja, querendo mostrar um nível de santidade que não existe, mas também pode ser uma influência de outro Deus, e aí é mais perigoso ainda. É mais perigoso ainda. Nesse testemunho desse homem, ele fala de uma experiência, e eu creio, amado, nesse tipo de experiência, mas a grande questão é canonizar essas pessoas por causa disso. Fazer dessas experiências, como é que eu posso dizer? Canonizadas também, bíblicas também, desse tipo. Aí que mora o perigo. E a Bíblia diz que quando essa palavra não acontecer, não se cumprir, esse profeta não falou segundo o Senhor, mas segundo o seu coração. Deuteronômio 13:5, quem achou? Eu vou compartilhar. Por gentileza, vamos lá. 13:5. E aquele profeta, ou sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Pode continuar. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos, que sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não consentirás com ele, nem ouvirás, nem o teu olho comparar, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. E com pedras o apedrejarás, até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O 11. Para que todo Israel o ouça e o tema, e não torne a fazer segundo esta coisa má no meio de ti. Você percebeu nessa leitura que esse profeta ou sonhador, de sonhos, ele acaba levando outros ao desvio de olhar para o Senhor, do foco do Senhor. E a consequência do tal e de quem o seguir é a morte. Logicamente, na época da lei era a morte física, mas hoje nós entendemos biblicamente que é a morte espiritual, ou a morte eterna. Entendeu? Pastor, Diga-me. Pode falar, Marcos. ainda há pouco já estava ministrando, estava falando sobre a necessidade de se examinar a Escritura. Porque eu estava lendo aqui agora com o Senhor, eu estava lembrando que os profetas que profetizaram o rei Acabe, eles realmente tiveram uma visão, mas eles já sabiam o histórico de vida do rei Acabe. Como que Deus poderia ser com ele se o rei Acabe andava fazendo tudo aquilo Que o Senhor não aprovara. Então, hoje em dia, o que acontece, eu vejo duas coisas, a falta de se examinar as Escrituras,
E também tem uma outra passagem que o Senhor permite que levante profetas conforme a concupiscência do próprio povo. O povo quer isso daí, deseja. Por exemplo, igual esse escândalo que teve desse grupo, né, famoso. Logo após o escândalo, logo após as fotos saírem, aquilo, não, conta fatos de um argumento. Saiu, não tem como dizer que não está editado, não estava editado. Tanto que eles nem falaram o contrário daquilo dali. Passou-se um final de semana, eles fizeram um show, o show lotado, todo mundo aplaudindo, e o líder, que é o pastor do grupo, né, dizem que ele é pastor, filmou, e aí, ó, Deus é com a gente ou não? Entendeu, gente? Aí vai dentro do que você disse. Eles profetizaram, sabendo o diagnóstico histórico do rei Acabe, e Deus não aprovando. Mas Acabe estava no trono. Mas Acabe era rei. E aí é onde que a gente se enquadra. Cargo não significa que Deus está aprovando conduta, comportamento, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. A grande questão é a nossa produção, é o nosso caráter, é o nosso comportamento, é o que a minha esposa diz de mim, é o que meus filhos dizem de mim, é que as pessoas que me veem no trabalho dizem a meu respeito, sabem a respeito da minha pessoa. É aquilo que eu deixo como comportamento, e não aquilo que eu tenho elucubrações, pensamentos, visões, sonhos, que podem ser bíblicos, de Deus, e vão se cumprir, tem que se cumprir, tem que acontecer. Mas isso não pode corresponder à Escritura. Por quê, mano? Inúmeras religiões surgiram desse tipo de experiência, mano. O islamismo, o mormonismo, inúmeras. De experiências pessoais, o adventismo, que essa pessoa desse testemunho é da adventista do sétimo dia. Tem uma denominação que o fundador dela, ele disse que recebeu um complemento do evangelho de um anjo que apareceu para ele, morando. Mas que ele desconsiderou o que está escrito lá na escritura que fala que se o próprio apóstolo ou um anjo do céu já aparecesse e apresentasse qualquer coisa diferente, fosse anátema. E as pessoas seguem. Como o adventismo. Os escritos de Ellen White são quase que canônicos. São canônicos para quem é de fato ali da religião ali, é bem incutido. Os escritos de Ellen White são quase que a boca de Deus de fato. Esse irmão de lá, quando eu fui ouvindo, e ele falando, e o anjo falou, e o anjo me revelou, e me disse, me mostrou, me tirou da cadeia, me levou no lugar. Quando eu cheguei lá, falei que estava nesse lugar, o dono do lugar disse que nunca me viu naquele lugar, e foi. Que anjo é esse? Entendeu? Que anjo é esse? Que experiência é essa? Que fundamento é esse que pode considerar essa pessoa um apóstolo Paulo? E entra onde, nesse texto aqui que nós vamos ler. Gálatas 11:1. 2 Coríntios 11:1. Esse passagem que Paulo fala que está contra Apolo, porque o Senhor fala que não pode lançar outro fundamento além do que já existe. Qual é Cristo? Se eu não me engano é 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, alguma coisa assim. 2 Coríntios capítulo 11. Não. Gálatas é depois. Gálatas é capítulo 1, versículo 6. Em diante. Deixa eu ler aqui rapidamente para a gente ganhar um pouquinho de tempo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Tomara que me suporteis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, olha aqui, que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Versículo 4. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro espírito, que espírito está aí, amado? Letra minúscula, espírito do homem, espírito do ser humano, que não recebeis,
ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Gálatas 1,6. Vai lá rapidamente. E aqui é algo latente também nos nossos dias, o que? O judaísmo entrando dentro do cristianismo. Isso é, hoje, por exemplo, tem uma pessoa que ela me manda conteúdo judaico quase que semanalmente. Quase que semanalmente. Então, assim, você percebe que a mentalidade da pessoa não é mentalidade cristã, é uma mentalidade judaica. Judaica. Absolutamente judaica. Mas, pastor, o cristianismo não tem ligação com o judaísmo? Tem ligação com o judaísmo. Mas o cristianismo é outra coisa. Judaísmo é uma coisa, o cristianismo é outra história. E estava acontecendo com os Gálatas. Gálatas 1,6. Maravilha de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, aí o Edgar, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, foi o Marcelo que disse isso aqui, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque, persuado eu agora a homens ou a Deus, procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, note que o apóstolo Paulo evangelizou os Gálatas, ensinou o evangelho, apresentou a cruz, apresentou o sacrifício, instituiu uma igreja, uma liderança, logicamente, e partiu. Quando o apóstolo Paulo retorna, aquela igreja está totalmente judaizada. E aí ele fala, então maravilha-me como tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, o que é pregado em vários lugares é outro evangelho. Pastor, nessas comemorações agora de final de ano que reúne a família, né? Sim. E a gente tem parentes que ainda não caminham na fé em Cristo, né? Caminham pela tradição. E a gente, na hora da oração, uma coisa me chamou a atenção, porque eu tenho um livro trabalhando Mateus, a oração do Pai Nosso. É uma coisa assim, se a pessoa for perceber, talvez pequena, se ela não prestar atenção. Mas na hora da oração, quem ensinou a gente a orar foi o Senhor Jesus, a oração universal. Sim. Então, em Mateus 6, quando vai finalizar a oração, o Senhor fala assim, que não nos induz à tentação, mas livrai-nos do mal. Aí a oração deles acaba aqui. Mas só que o que tira da oração, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre, amém. Tirou a glória do Senhor da oração. Eu fiquei com isso na cabeça, eu baixei uma Bíblia da denominação. E realmente lá para e não nos induz a tentação, mas livrai-nos do mal. O texto para aí? O texto para aí. O texto para aí, o texto não prossegue. Aí o que acontece? É uma denominação que já vem mudando a palavra do Senhor, já serve. Vem mudando, torcendo, tirando, acrescentando. Talvez a pessoa que discute isso, mas é uma coisa pequena, mas é uma coisa que tira a glória do Senhor no final da oração. Então é muito delicado, é muito delicado essa questão de sonho, de visão. Jeremias 23, 25 diante diz assim, ó, tem ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentira?
e que são só profetas do engano do seu coração, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades, pois não os enviei, nem lhes dei ordem, e não lhe trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Então, note que o Senhor, ele é totalmente contra esses profetas. E qual era o sonho que ele estava profetizando para Israel? Paz, tranquilidade, quietude. E o profeta fala, eles estão curando a ferida do meu povo superficialmente. Ou seja, o povo está com câncer, eles estão dando de pirona. O pessoal está com câncer em estado terminal e estão dando aspirina. Vai resolver? Não vai resolver agora. É necessário ali uma intervenção muito forte. Eclesiastes 5,3, olha o que a Bíblia diz. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Porque na multidão dos sonhos há vaidade. Assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Teme a Deus. Nas muitas ocupações vem os sonhos, e vem o sonho, e a pessoa expõe aquele sonho, e aquele sonho ali, ele pode ser de Deus, mas ele pode ser da carne daquele profeta, ou ele pode ser de um outro Deus que não é o Senhor, e é perigosíssimo. E eu torno a repetir, sonhos são bíblicos, visões são bíblicas, referência, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, Gênesis 40, versículo 8, Números 12, versículo 5, Gênesis 41, 15, Daniel 1, 17, mas sobretudo hoje, para mim esse fundamento bíblico aqui, 1 Pedro 4, 10 em diante, cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Para mim isso aqui é o que eu sigo. Se eu for falar, que eu devo falar segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque se eu não me portar dessa maneira, eu vou contaminando a minha carne e não percebo. Sabe por que o que acontece com a contaminação sorrateira, mano? Que a pessoa salta do pecado para a iniquidade. Aí já é mais grave. Porque a iniquidade é o pecado consciente, com certeza, com convicção, sem arrependimento, sem embalo. É tipo Saul. Está consultando o pitonisa que outra hora ele mandou matar. Ele sabe que é errado, mas ele está consultando a pitonisa. Qual foi o destino? A morte. Judas diz, contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Saul ele não percebeu, ele não percebeu que ele estava consultando o espírito de demônio e vituperou, ele rejeitou a dominação, a autoridade, ele não foi submisso a Deus, ao profeta Samuel. O espírito de Samuel já tinha partido, ele queria uma resposta de qualquer maneira, nem que consulte demônio, mas eu quero uma resposta. E quem procura, acha. Não é isso? Contaminados, insubmissos. E isso leva a um comportamento que me deixou não estarrecido, mas já era. E um pastor já tinha falado que isso aconteceria. Pastor Anderson Silva já tinha falado que isso aconteceria e veio acontecer. Porque quem transita por essas veredas do mundo gospel vê que no palco é uma coisa, na vida ou nos bastidores é outra coisa. Ele falou, vai acontecer. Deus vai levantar a saia de muita gente. Tinha um grupo desse gospel que eu gostava até de ouvir, o louvor eles cantavam. Mas uma vez na internet, vendo lá, e mostrou o camarim, o bastidor, nós estamos falando. Os caras tudo cantando música de Alcione. Agora não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, aquela coisa toda. Quando eu ouvi, e os caras têm uma voz bonita para cantar. Sim. Cantando ali, aquela coisa toda. Antes de ir para o show, para mim é show, né?
Antes de ir pro show lá pro palco para cantar, isso ali, tudo entre eles ali, um rapaz no violão, o outro cantando, o outro ia fazer uma voz mais parecida com a de Alcione também. Quando eu vi aquele eu falei, olha só, hein? Falei, deixei até de ouvir, assim, achei assim, eu já parei até de ouvir. Sim. Porque a gente vê que, é igual você falou, tá no palco lá, sei lá, na igreja, quando tá cantando lá, uma coisa, sai dali outra coisa, não vive a mesma coisa também. Agora, vamos lá. Show, né? Esse show, gospel. Tá lá, iluminação, som, qualidade vocal, dom, né? Tem dom, tem aptidão, assim. Supostamente a gente sente a presença nesse show. Supostamente a gente sente a presença nesse show. E pode até sentir a presença pela sinceridade, pela busca, pelo desejo. Mas o bastidor daquela apresentação é pecaminosa, tem promiscuidade naquilo dali. Davi, quando ele caiu com Betseba, Davi permaneceu rei. Davi era compositor, Davi era músico, Davi permanecia tangendo e tocando. Mas o povo ainda aplaudia quem? Davi. Aplaudia o rei. O rei estava com a presença, o rei estava com a unção, mas o rei não estava com a unção. O rei não estava com a presença. A presença de Deus é tanto que ele escreve o salmo o quê? Não retire de mim o teu, não aparte de mim a tua presença. Porque ele sabia que o pecado afastava. Ele sabia que o pecado causa divisão. Mas o povo está sentindo, o povo está aplaudindo. Mas o comportamento de Davi está em pecado. Promiscuidade. Se a gente não colocar barreiras em nós, o pecado vai tomando espaço, ele vai comendo, e a gente já não tem mais filtro. A gente não tem mais padrão. Quando começou essa história de série, esse negócio de série, aquela coisa toda, série, falando de todo mundo falando, só série, só dava série, mano. Fui assistir algumas séries históricas, antigas, que eu gosto. Fui pegar uma série do período romano, que era o período histórico de Cristo. Ok, mas a série, promiscuidade, homossexualismo, traição, sexo explícito. Eu falei, rapaz, esse negócio não está legal não. Tá. Aí eu já comecei já ir para o lado. Mas a série tem um mecanismo, isso é psicológico, é a psicologia do inconsciente, amado. Tem a psicologia do inconsciente que faz com que você queira saber. Quando acaba aquele capítulo, eu tenho que ver o próximo. Quem assistiu não sabe como é que é. Eu tenho que ver o próximo. Aí você começa. Aí vai aparecendo os acontecimentos que falam, não, mas eu pulo, eu passo, amado, não adianta. Entrou na vista, acabou, já está no cérebro. Entrou no cérebro, está na carne. E aí isso vai contaminando, amado, o nosso corpo. E a santidade vai ficando fragmentada. A nossa roupa branca vai ficando manchada, e a gente não percebe. Aí eu falei, não dá mais. Vedei, tive que tirar, tive que parar, não dá, mano. Se você for filtrar série por série, a maioria vai ter. E eu vejo que tem uma colega de serviço que ela gosta muito de ver negócio de série. Ela já espera a próxima, já para ter temporada, né, que você fala? Temporada, ela tem primeira, segunda, entendeu? Tem umas que vai para a sétima, né, estão guardando para chegar a outra para ver como vai ser. Desenrolar aquelas coisas ali, desenrolar a história, fica preso. Eu falei, não dá mais, parei. Uma coisa que você falou é sério, é verdade mesmo. Não tem essa que eu estou vendo essa série aqui. Mas quando chegar numa cena mais, sei lá, eu desligo, ou dependendo como fosse gravou, eu adianto. Porque primeiro, quando já entrou na cena quente, pesada, ou que a gente considera pecado, já tem detalhes que já entrou na mente e já era. Então você vai ter que pular, passar aquela coisa, mas já entrou fragmentos. Então a gente já está entregue. É verdade. Já está entregue. A promiscuidade vai tomando conta. Aí entra nesse texto aqui que nós vamos ler agora, Marcelo, dentro da oração do Pai Nosso que você falou. Que a oração do Pai Nosso é: nos livre do mal, o quê? Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, da tentação. Mas quem que Deus vai livrar da tentação? É o texto que nós vamos ler agora, de 2 Pedro 2.
que Judas, ele se inspirou biblicamente, a base, o fundamento teológico de Judas, foi a epístola de Pedro. Muito do que Judas escreve é por causa do que ele leu que Pedro tinha escrito. Aqui, ó. 2 Pedro 2,9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Deus vai livrar da tentação os piedosos. E quem são os piedosos? Aqueles que buscam a santidade, que têm desejo por piedade, que têm desejo por presença, por pureza, por separação, por filtrar. Esse Deus vai livrar. E ele diz: e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente daqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Aí a característica deles: atrevidos, obstinados, não receem blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, e tendo os olhos cheios de adultério. Os olhos cheios de quê? Cheios de adultério, mano. Cobiçando o adultério. E se cobiça o adultério, vai praticar o adultério. Davi, antes de deitar com Betseba, fisicamente ele deitou já na mente, mano. Quando ele olhou do terraço e permaneceu olhando. Quando ele perguntou quem era, e quem era, falou: é a mulher de Urias, filho de Ilã. Ok, manda vir. Já estava, mano. Já estava na mentalidade. Os olhos cheios de adultério. Aí, por exemplo, eu fico vendo uma novela, uma série que fala de traição, adultério, o tempo todo. Visões, conversa, diálogo, e aquelas palavras vão entrando, aquelas cenas vão entrando na imagem do meu cérebro. Vai chegar um momento que aquilo vai se tornar realidade. Sem eu perceber, é psicologia do inconsciente, amado. Vai entrar. Tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, e amou o prêmio da injustiça. Então eles são, amados, insubmissos às autoridades. A Bíblia diz que nem os anjos blasfemam das dominações, mas esse tipo de gente blasfema. E quando eu li isso daqui, me causou um temor muito grande, porque invariavelmente eu já falei muitas vezes de demônios, do próprio diabo, de maneira pejorativa, talvez fosse, e entendendo que é o Senhor, não eu, e nem ninguém, é o Senhor. Pastor, Fala. esse texto aí que a gente está estudando aí, o arcanjo Miguel, como ela fala no 9, né? Quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás. Contra Satanás, ó. Ele só disse: o Senhor te repreende. Aí nós vemos show pirotécnico na televisão, blasfemando de autoridades espirituais, que esses homens não têm noção do que estão falando. A Bíblia fala que eles não entendem, falam do que não entendem. Se nem o arcanjo Miguel, amados, ousou pronunciar, nós vamos, amados. Nós, réis mortais, como você falou, nos dá vergonha às vezes de ler Atos dos Apóstolos. Como que a gente vai falar, mano? Um pouco antes, pastor, no início do culto, a gente estava falando sobre exatamente se afastar das coisas do mundo para poder se aprofundar na palavra do Senhor. E essas séries, tudo isso que acontece na mídia, o foco justamente é esse, de desviar a sua atenção para você usar o seu tempo para isso ali e se afastar do tempo de leitura, meditação na palavra. Sim. E o que acontece, amado, com isso tudo? Causa uma insubmissão às autoridades, porque quando eu tenho esse tipo de comportamento, eu tenho uma vida pecaminosa, a autoridade sou eu. Quem tem o poder sou eu. Não é Deus,
não é anjo, não é arcanjo, não é nem demônio, não é pastor, não é nada e nem ninguém, sou eu. Eu sou autoridade. A Bíblia nos ensina sobre a submissão às autoridades. E quando o pecado vai entrando, a autoridade sou eu. Se nem o arcanjo Miguel teve essa presunção, amado. Versículo 9 e 10. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Aí aqui há várias especulações, né? Por que o arcanjo Miguel foi lutar contra Satanás, ou contender por causa do corpo de Moisés, porque se o corpo de Moisés aparecesse, o pessoal ia fazer estátua, enfim. Então, para mim, essa é a explicação mais plausível. E Deus, ele, de alguma maneira, sumiu, deu cabo do corpo de Moisés, para que isso não viesse a acontecer. Mas o que me ensina é tirar essa presunção de nós, essa arrogância de nós, principalmente quando a gente começa a ter experiências espirituais, amor. Principalmente quando a gente começa a ter experiências espirituais, de ver um demônio cair por terra, legiões de demônio, e a gente começa, porque vem aquele sentimento assim: se eu falei no nome do Senhor e esse demônio saiu, Deus está me aprovando 100%. Onde eu falei, a autoridade se torna a gente, não o Senhor. Miguel falou o quê? Que o Senhor te... Mas ele é um arcanjo, Miguel. Ele poderia bater de frente, mas ele não. Ele falou: não, o Senhor te repreenda, Satanás. E ele venceu a batalha. Mas se a gente não filtrar o nosso coração, a arrogância entra, a presunção entra, a soberba entra, a iniquidade se manifesta. Porque a gente acha que é a gente. O demônio saiu. Entendeu? E eu comecei a rever alguns conceitos lendo esse texto. Do meu comportamento como cristão. Aquele texto também que o Senhor fala, né, que eles vão se apresentar ao Senhor, eu em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei. Olha aí que texto tremendo de Mateus. E Jesus, ele chama eles de quê naquele texto ali? Iníquos, falsos profetas. E eles vão se garantir isso daí. Mas no teu nome eu curei. E Deus não fala que é mentira. Deus não falou: não é mentira não, vocês não curaram não. Era verdade, amado. Eu expulsei demônio, era verdade. Então não profetizei, era verdade. Mas a soberba entrou, amado. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí que está. Querendo roubar a glória de quem? Na oração do Pai Nosso. E aí, quando eu tenho esse comportamento, eu sou um iníquo, que é pior do que o pecador. É um iníquo. Lembra Deus o diabo: subirei ao monte de Deus e assentarei o meu. Queda. Essa história aqui, dessa passagem que Judas tirou, ela se encontra no livro antigo chamado Testemunho de Moisés. Essa passagem aqui. Então, amado, para finalizar aqui, finalizando dentro desse texto aqui, para nossa reflexão, nós temos que entender que toda a autoridade está em Cristo, amado. Está em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Qualquer obra que a gente venha a realizar, seja ela qual for, a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade, pertence ao Senhor nosso Deus. Pertence ao Senhor nosso Deus. Lucas 9:1, a Bíblia diz: e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curar enfermidades, e enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Marcos 16:17 em diante diz: e estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Colossenses 1:13 em diante, a gente termina aqui. Aleluia.
Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Que nós, amados, não venhamos a ser tomados de assalto pela presunção, pela soberba, pelo ato sorrateiro do pecado que vai bater na nossa porta, não pedindo para entrar, invadindo, se a gente der só uma brecha. Que a gente possa filtrar, de fato, tudo aquilo que entra no nosso ouvido, nos nossos olhos, lendo qualquer coisa. Que a gente tenha um filtro muito criterioso. Eu tenho o costume de ler qualquer literatura com a cosmovisão bíblica, cristã, para que eu possa discernir o espírito de quem escreveu aquilo dali. Qual a intenção que está por detrás daquele escrito, seja qual for a literatura. A minha cosmovisão, a maioria é sempre bíblica, para que eu não seja tomado, sequestrado de assalto por qualquer coisa. Amém, irmãos? Hein, pastor? Diga-me. Com tudo isso que eu estou falando aí acerca do sono, acerca dos falsos profetas, um texto que me veio à mente aqui agora, ainda mais agora como o senhor falou no final, para a gente ter essa visão de poder discernir bem as coisas acerca daquilo que a gente vê, acerca daquilo que a gente fala. Um texto até que o senhor falou que o senhor gosta muito de ler, até gravou ele na mente, que é de Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Onde vai dizer, eu posso ler aqui? Pode ler, fica à vontade. Aonde vai dizer aqui, ó, a gente está falando de série, que a vida é a pessoa se agarra naquilo ali e quer sempre mais e mais, e aquelas coisas elas vão influenciando a cada um, sorrateiramente, como o senhor já pregou, falou aí agora, mas o texto vai dizer, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Mas o problema é que a humanidade tem se alimentado de tudo que é sujeira, tudo que é porcaria, de pessoas dentro da casa do Senhor. Tem se alimentado de coisas na televisão, que aquelas coisas vão entrando sorrateiramente dentro da vida da pessoa, a ponto de a pessoa de cegar o entendimento e cair nesse sono, como foi falado no começo, como foi comparado das 10 que dormiram, vai se tornando não 5 prudentes, que dormiram sim, mas que permaneceram vazias. Permaneça prudente. Mas se tornando como aquelas que dormiram sem a presença do Senhor. Sem a presença. Amados, eu já falei aqui inúmeras vezes. Eu tive um comportamento, antes de Deus, muito promíscuo. Eu era altamente viciado em pornografia, prostituição, sexo ilícito, direto. E quando, hoje eu estava falando, meu irmão Bruno foi lá, estava conversando com ele, estava conversando com outra pessoa lá, estava conversando com outro cliente lá. O meu encontro com Deus foi muito brutal, muito radical, foi aquele choque, pá! Então, eu tive aquele comportamento brutal. Aí teve uma certa feita, não sei se foi lá no sítio, o nosso pastor Alves disse, e aquilo foi. Tem mensagem, amado, que é só uma palavra, é o suficiente para a gente. Não sei se com vocês é assim. Amém. Uma frase, uma palavra, é o suficiente para a gente. E ele disse, ele falou assim: pecado radical, atitude radical. Eu ingressando no começo, eu tinha pilhas e pilhas de revistas de pornografia, colecionava a gata da hora, fazia almanaque daquilo dali, DVDs, enfim, lixos e lixos. O meu corpo contaminado com a iniquidade. Quando o Evangelho veio, quando a presença veio, eu tive um comportamento brutal de tirar aquilo tudo, de rasgar, de queimar, de reunir, de remover. Mas ainda estava aqui, ó. As imagens estavam aqui, os pensamentos. Eu falei, como que eu vou limpar isso? Como que eu vou tirar isso? Foi aonde que lendo a Bíblia veio esse texto.
Quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amado, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então eu comecei a moldar a minha mentalidade, aquilo que a Bíblia diz, na minha mente, no meu corpo, e doutrinando o meu comportamento conforme a palavra. E aquilo foi sendo esquecido, removido, tirado, porque é a limpeza, é a santificação. E quando eu dei por mim, acabou. Fui livre, salvo, liberto daquilo dali. Já não havia mais prazer. Mas eu posso me dar o luxo de voltar a ver as coisas? Não. A Bíblia fala da vigilância. A Bíblia fala daquele que está de pé, cuide para que não caia. Então eu não posso me dar o luxo de falar, vou ver essa sériezinha aqui, não tem nada a ver, só uma cenazinha, não tem nada. Isso é cultura, isso é pecado. Isso é pecado. E se continuar, torna-se iniquidade. E se tornar iniquidade, é um câncer com metástase. A gente já não sente mais. A gente está morto. A presença vai querer nos atrair, a gente não vai sentir mais a presença. A gente vai buscar nos ídolos, nos deuses, eles não vão sanar. Pelo contrário, vão nos aprisionar cada vez mais. E se permanecermos no padrão de santidade, obediência a Deus, curando enfermos, expulsando demônio, que a gente possa ter a sensibilidade de atribuir toda a honra, toda a glória a Deus. E não blasfemar das autoridades. Dos anjos, né? Dos espíritos, achando que a gente pode alguma coisa que a gente não pode nada. Porque Satanás ele pegou no corpo glorificado. Para ele não há perdão, para a gente há. Mas a nossa vida é um sopro que a gente não sabe quando a nossa ceia vai chegar. É ou não é? Então que a gente possa estar apercebido de tudo. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Fala, meu diabo. Vamos adorar o quê? Vamos. Dá um ok para mim. Glória a Deus. Aperta aí. Diga-me.